Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Room Traders. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, tenham curtido muito a família de vocês. Eu fiquei aqui em off, pelo menos no Instagram, aqui no YouTube a gente está aqui mais uma vez mantendo a nossa constância. E é o que eu falei para vocês, meu desafio de 2023 é manter tornar meu contato aqui com vocês através do YouTube hábito, né? Não ser aquela coisa casual, um vídeo a cada um mês, um ao vivo, não. Quero botar vídeo todo dia e, se possível, adicionar os ao vivos logo com vocês. Adicionar logo os ao vivos junto com vocês, beleza? Então, se puder deixar o likezão, vai me ajudar muito. O tema de hoje está muito importante. Hoje a gente vai estar falando sobre quebra de estrutura, né? O famoso Break of Structure, ali na análise institucional, tá bom? Então deixa o likezão que vocês estão me ajudando muito, inclusive me motivando, tá bom? Então vamos lá, tropa, vamos ganhar tempo aqui que o conteúdo hoje está bem objetivo. Só deixa eu acender uma luz aqui. Aí. Então vamos lá. O que a gente tem que entender é o seguinte. Na análise institucional, a gente tem um modelo chamado Break of Structure, ó. Famoso BOIS, Break of Structure, ou em português seria a famosa quebra de estrutura, tá bom? É o nosso tema de hoje. O que a gente tem que entender sobre a quebra de estrutura é que a gente tem um conceito pouco falado por aí, inclusive, chamado MBOS. MBOS. Né, que seria, vou botar aqui no tamanho 28, seria nosso Mirror Break Off. Tá? Seria uma quebra de estrutura, porém mais fraca, né? Que a gente não valida ali para gatilhos. Até valida, mas enfim, depende do setup de cada um. O que a gente tem que entender de cada um é que o mercado se forma o quê? Em estrutura de impulso e estrutura de correção. Isso a gente já aprendeu em outros vídeos, né? Tá aqui no nosso canal, não sei se a Bia já colocou no formato de playlist. O preço se move como? Estrutura de impulso e estrutura corretiva, tá bom? Quando a gente tem uma estrutura de impulso sendo formada, automaticamente o último topo ou o último fundo vira o quê? Vira região de liquidez. Então, para a gente ter o movimento descartando essa estrutura de impulso anterior, temos que ter o quê? O rompimento do topo dela. Então, onde vai ser a nossa quebra de estrutura aqui nesse nosso exemplo da ilustração? Quando o preço conseguir renovar um novo topo, né? Aí o que nós teremos aqui? Um BOS, uma quebra de estrutura, tá bom? E o que é o break, o mirror, né? Essa quebra de estrutura mais fraca é quando nós temos o que? O preço retornando para dentro da gama de negociação anterior. Olha aqui, ó, a nossa gama de negociação anterior e o preço retornando para dentro dela. Isso aqui é o que? É o nosso MBOT. Tá bom? Por quê? Porque o anterior foi fraco, não teve força suficiente para continuar ali o movimento. Isso aqui a gente liga alerta vermelho? Não necessariamente. Por quê? Aqui vocês vão ter o insight do porquê a gente não liga alerta vermelho aqui nessa quebra mais fraca. Primeiro sinal. Quando a gente estiver contextualizando nosso estudo, primeira coisa que a gente tem que fazer é quem está no controle. Oferta ou demanda? Primeira coisa que a gente vai avaliar numa quebra de estrutura é quem está no controle, se é oferta ou demanda, beleza? Segundo, o que a gente vai avaliar? Em segundo, a gente vai avaliar período de vela, time frame, tá bom? Time frame. E terceiro, calma que deu branco, tropinha. Time frame, período de vela. Deu branco, se eu lembrar eu boto aqui. Mas tem um terceiro sim.
Primeira coisa que a gente vai olhar quem está no controle, se é oferta e demanda. Por quê? A partir do momento que você vê aqui esse rompimento e depois você vê o preço retornando para dentro da gama de negociação anterior, você vai ligar alerta vermelho? Sim, porque pode surgir uma oportunidade, mas não necessariamente o preço já vai reverter. Tá? Pode acontecer? Pode. Então a gente sempre vai estudando todos os cenários, todas as possibilidades. A gente tenta atuar junto com as instituições, priorizando o quê? Risco e retorno. Né? Sempre comprar ali quando o preço estiver bem descontado ou está muito caro, né? Nossas atuações. Mas vamos lá, vamos entrar em pânico achando que agora o preço já vai reverter? Não necessariamente. Por quê? A gente aprendeu que o preço ele se move em impulso, né? Zig e zag. A cada zig e a cada zag o preço faz fractais menores dentro dele. Voltando um pouquinho para a Elliott, falando um pouquinho de Elliott, ó. Dentro dessa nossa perna de impulso anterior, o que ela teve na sua constituição? 5 subfractais, certo? Então o que a gente tem que entender, tropa? Aqui dentro desses subfractais também vão ser criados, né, boas estruturas, tá bom? Então quando o preço estiver retornando, a gente sempre vai avaliar. Sempre vai avaliar. Porque, por exemplo, eu tive 5 subfractais aqui nesse impulso. 5 subfractais para formar essa onda número 1. Vamos botar aqui, ó, onda 1. Então, de acordo com o que a gente aprendeu com Elliott, qual vai ser a correção que a gente vai vivenciar agora nessa onda número 2? Um A, um B e um C, né? Olha a diferença de informações, de número de informações para o que a gente está buscando aqui. Olha a diferença. 5 contra 3. 5 movimentos para constituir um ciclo propulsor contra 3 movimentos corretivos. Então, olha a quantidade de informações que a gente está tendo aqui diferente na constituição desses dois fractais. Então, quando o preço mostrou aqui que, opa, calma aí, topo, a demanda, a oferta tentou segurar, aí a oferta empurrou um pouquinho o preço, depois a demanda ganhou, 1-0 para a demanda, topo, a oferta tentou segurar, empurrou um pouquinho para o preço, depois a demanda ganhou, 2-0 para a demanda, topo, a oferta finalmente conseguiu reverter esse topinho, né? Finalmente. Então a gente ficou o que? 2-1 para demanda. Aí a gente fez o que, ó? Fundo. E o preço vai mostrando quem está no controle, né? Através dessa catalogação. Dito que a gente está contando esse movimento, já esperando por um movimento aqui de impulso, agora nesse novo ciclo, o que a gente esperaria para poder validar de fato se a demanda está ou não no controle, né? Se a gente entraria ou não em pânico com esse retorno do preço dentro dessa gama de negociação. Se o preço tivesse travado nessa zona de oferta e não tivesse conseguido superá-la. Se o preço tivesse travado aqui, automaticamente a gente já ligaria o nosso alerta vermelho e pontuaria o seguinte: opa, a oferta está super no controle. Ela não quer deixar de jeito nenhum que a demanda continue ganhando espaço. Então automaticamente a gente tem duas opções: ou a gente dá uma recuada, espera o preço sair dessa gama de negociação para se expor, ou só prioriza operações nas extremidades, né? Nas extremidades, tá bom? E como vocês sabem que aqui vai ficar liquidez, então a gente esperaria pela captura, para depois pelo reteste, enfim, né? Enfim. Voltando aqui, como o preço conseguiu romper, né, de acordo aqui com o nosso exemplo, por que a gente não precisaria ficar desesperado, Wagner 1? Pelo simples fato da demanda ter mostrado interesse com esse rompimento. Lembrando que rompimentos a gente precisa que uma vela, lembrei qual era o terceiro, uma vela feche seu corpo acima ou abaixo de um potencial, vela fechando corpo acima ou abaixo de um ponto potencial de suporte ou resistência, beleza? Então a gente tem que ter o corpo fechando acima da nossa resistência. Não adianta deixar somente aquele pavio, galera. Não é rompimento, aqui é só a violação, né? Ó, só a captura, só a violação. Não adianta. Tem que fechar
o corpo, para poder validar um rompimento. Outra coisa, período de vela. Como assim período de vela? Não adianta a gente falar, minha análise está no 4 horas, mas rompeu no M15. É válido? Claro que não, porra. O rompimento tem que ser proporcional ao time frame do sua análise. Se sua análise está numa hora, o rompimento tem que ser numa hora. Se sua análise está no 4 horas, seu rompimento tem que ser no 4 horas. Se sua análise está no M15, seu rompimento tem que ser no M15, beleza? Não vão se perder nisso não, que é muito importante, tropa. Então, bateu aqui o corpo, bateu o período de vela, sabemos que a demanda mostrou interesse quando ela validou esse rompimento, fechando aqui dentro do seu período de vela, esse boss aqui acima. O que a gente vai optar agora para viés de exposição, ou seja, para gatilho de entrada, operar dentro da zona de demanda. Tá? Operar dentro da zona de demanda. Quando o preço retornar nesses patamares aqui, possivelmente nós temos uma boa oportunidade em cima de quem? Em cima da demanda, que já deixou claro, evidente que ela está no controle. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui algum ativo aqui. O Bitcoin, se eu não me engano, já deu um exemplo desse para vocês, cara. Se eu não me engano, teve algum vídeo que eu já dei um exemplo desse para vocês. Mas vamos rememorar, porque aqui no Bitcoin eu tenho uma super... deixa eu só esconder esses estudos aqui, tropa. Aqui. Vamos lá, Bitcoins. Olha isso aqui é lindo, ó, tropa. A oferta tentou continuar empurrando o preço, conseguiu, não conseguiu. Demanda tentou empurrar o preço, conseguiu, conseguiu. Oferta tentou empurrar o preço, conseguiu, não conseguiu. Demanda tentou, conseguiu, conseguiu. Oferta trabalhou para empurrar o preço, conseguiu. Porém, foi uma coisa temporária, ó. Já voltou para dentro da gama de negociação anterior. Já voltou para dentro da gama, né? Por isso que eu falei que sempre que voltar para a gama a gente fica em alerta. Voltou para dentro da gama. Como a gente já vinha com as informações anteriores, fica fácil a gente pontuar que a demanda aqui está no controle, certo? Então, olha só. De novo, demanda tentou ganhar, ganhou com maestria. O preço foi de novo renovando outros patamares, cada vez mais altos. Oferta tentou ganhar sem sucesso. Demanda tentou ganhar com sucesso. Olha lá, de novo. Ó. Fake out, voltou. Olha que bonito, tropa. Ó. Olha que bonito, ó. Ele rompeu aqui essa estrutura, igualzinho no exemplo que eu acabei de dar para vocês. Fez o fake out, né? Depois ganhou ela de verdade. Muito lindo, tá? Muito lindo. Então, através dessa catalogação visual que vocês vão estar realizando, tá? Toda vez que vocês forem compor a análise de vocês vão ter dimensão quem está no controle de sua oferta e demanda. Então, agora que vocês já sabem o que é uma carry estrutura e tudo mais, fica muito mais fácil, muito mais acessível a gente compor a nossa análise. Muito mais fácil, anos-luz, tá bom? Anos-luz, tá bom? Porque aqui, ó, eu tive uma quebra de estrutura temporária e o preço retornou, vou ligar alerta vermelho somente para possíveis oportunidades. Por quê? Possivelmente você vai ter o privilégio de comprar junto com as instituições com preço bem descontado lá na zona de demanda, que tende a ser dentro de uma estrutura na qual não foi mitigada ainda, tá bom? E consequentemente o risco de retorno vai ser muito interessante. Por quê? Você vai estar comprando lá no fundão e seu primeiro alvo vai ser o ponto de liquidez. Qual seria ele? O último topo formado, que seria o nosso M-Boys. E agora, de fato, a gente teria a contextualização, né, a constituição do nosso rompimento. Agora sim a gente teve nosso breaker. Beleza? Agora sim nosso movimento fica bem contextualizado. Aí, onde que é a nossa carry estrutura aqui, tropa? Olha como é que os detalhes vão ajudar muito na análise de vocês, ó. Agora a nossa carry estrutura fica aqui, ó. Tá? Isso aqui foi um M-Boys, o retorno dele. Lindo ou não é lindo? Tá? Vai, mas isso é só ilustração, galera.
eu trago no formato de ilustração para ficar o mais didático possível. Vocês olharem isso aqui e falar, caralho, pica. E quando olhar pro preço, vocês entenderem perfeitamente, tá? Então, tropa, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu tentei ser o mais objetivo mais uma vez, né? A meta é ser o mais objetivo possível em cada um dos vídeos. Então agradeço muito a presença de vocês. Se puder deixar o likezão, vai fortalecer muito. Comentário mais ainda, se puder compartilhar, porra, vai ajudar vocês mesmo. Conforme eu sempre falo, o feedback é a métrica do bom trabalho. Se vocês acham que eu estou fazendo um bom trabalho, automaticamente, se vocês me ajudam, acabam me ajudando a levar cada vez mais para frente, fica ainda mais fácil eu manter essa consistência e vocês acabam me obrigando, né? Quanto mais pessoas cobrando, engajando e tudo mais, mais vocês me obrigam. Beleza? Tamo juntasso e até a próxima aula.